Ninguém pediu, né? Mas na última semana chegou uma super produção contando mais uma vez a história dos Três Mosqueteiros. Você tava sabendo dessa? Tava sabendo que tem um filme dos Três Mosqueteiros por aí na praça, rolando agora? Eu já assisti, eu tô aqui pra trocar uma ideia com você sobre esse filme. E esse filme tá dando o que falar. E eu sou fãzão dos Três Mosqueteiros. Que é isso? Vamos lá. Inestra Peter aqui, um por todos e todos por um, exatamente. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, acho que pô, não é possível. E ela vem justamente da história dos Três Mosqueteiros, que na verdade são 4, a gente sabe disso, né? Faz alguns dias aí que estreou Os Três Mosqueteiros d'Artagnan, é o nome do filme. Todo mundo já conhece essa história, acho que todo mundo já conhece, né? Eu sei que você conhece os personagens dos livros ou de algum filme. Então, pra que ver de novo, né? Tipo, você vê sentido nisso? Já vi esse filme várias vezes, será que vale no cinema de novo? Mesmo assim, eu fui conferir pra gente bater um papo sobre esse filme, né? Quem sabe até você tem uma dica de filme pra assistir fora do circuito blockbuster. Topa? Então já manda aqui embaixo, né? Pra gente saber. Então antes do review do filme, deixei aqui embaixo 2 links pra você dar uma força pra gente no IBEST. Você pode dar um voto por dia. A gente passando pra próxima fase, aí sim começa o IBEST. Só preciso estar na próxima fase, preciso muito da ajuda de vocês. Obrigado de coração, deixei aqui embaixo. Pronto, só um clique, mais um clique lá. Porra, valeu, galera. Vamos lá. Pensa comigo, vamos lá. O que motiva a gente a repetir uma história que a gente já sabe? Isso faz sentido pra você? Mesmo assim, a gente acaba vendo filmes de coisas que a gente já sabe como é, concorda? Acontece isso. Você quer ver um exemplo muito simples? Quando a Marvel e a DC vão adaptar um arco de um HQ pro cinema, a gente não vai ver? Mesmo já conhecendo a história, mesmo você que é fãzão dos quadrinhos, né? Tô falando com você que leu a saga nos quadrinhos de cabo a rabo, leu mais de uma vez, inclusive. Você vai no cinema pra ver. Sabe por que a gente faz isso? Pra ver como essa história vai ser contada. A história que a gente gosta, que a gente quer ver como que ela vai ser contada dessa vez. Então, partindo desse pensamento, Os Três Mosqueteiros é um clássico da literatura mundial, né? Essa história saiu de um livro do escritor Alexandre Dumas. Foi lançado lá no meio do século XIX e de lá pra cá vários estudos adaptaram pro cinema. Teve até anime dos cachorrinhos. Eu lembro desse. Esse eu sei que 99,9% de vocês nem sabem do que eu tô falando, mas deve ter um 0,1% que sabe desse anime, né? Todos corajosos, sim, os famosos mosqueteiros. Quem que lembra disso aí? Porra, galera, eu vou procurar nos comentários, vamos lá. Você viu aquele filme O Homem da Máscara de Ferro? Porra, esse filme é bom, galera. Esse filme é bom pra caramba. Teve até outro filme também dos mosqueteiros em 2011, né? Com a Mila Jovovich, com o Orlando Bloom, com Christopher Waltz, com Mads Mikkelsen. Porra, olha o elenco. Olha o elenco. Mas já faz tipo 60 anos que Os Três Mosqueteiros foi feito numa produção cinematográfica francesa, né? Então não tem mosqueteiros franceses vindo da produção da França. Até agora. O lançamento desse filme de 2023 chegou. E pelo menos por aqui no Brasil não fez tanto barulho. Você provavelmente não ouviu falar, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, enfim. Mesmo assim a gente se pergunta, qual a popularidade, qual o apelo que esse filme tem pros dias de hoje? Quem que de vocês estava doido pra ver um filme de espadachim usando capa e chapéu com pluma? Uf, né? É aquela coisa, ninguém pediu, mas o filme veio. E pra minha surpresa, D'Artagnan é uma super produção. Não é filmeco, não. Mas aqui tem um detalhe. Cinema europeu é outra coisa. Não vai achando que é aquela coisa, né, América, não. A gente vê muito blockbuster americano e a gente tá acostumado com isso, com aquele esquema americano, né? Já o cinema europeu, principalmente o francês, que eu realmente gosto muito do francês, gosto do coreano, o francês ele tem um ritmo diferente. A construção da história é outra, sabe? O jeito de filmar. Você percebe isso. E além disso, o cinema europeu ele não costuma ter o mesmo orçamento do cinema americano. Os caras fazem um pouquinho mais enxuto, né? Mesmo assim, esse novo filme dos Três Mosqueteiros tem um pezinho no modelo americano de cinema. Principalmente na cena de ação. Você vai ver Três Mosqueteiros? Pô, tu tem que ver ação. O que me surpreendeu principalmente foi isso, foi as cenas de ação. Se eu não me engano, todas foram filmadas em plano sequência. Que é aquela coisa sem corte, sabe? Que você vai filmando e não tem nenhum corte. E eu acho uma coisa maneira pra caramba isso, né? Estilo John Wick, né? Mas tem mais uma diferença. Na cena de ação, a câmera tá sempre na mão do cinegrafista. Isso dá a impressão de que o filme coloca a gente em primeira pessoa no meio das brigas, entende? Tudo bem, isso me deixou até um pouco tonto em alguns momentos. Porque a câmera se movimentava demais. Porra, eu tenho problema na visão, glaucoma. Fica tudo muito tremido, né? Mas foi muito interessante, foi realmente diferente. É inegável que o cinegrafista ali no meio da luta, né? Virando pra um lado, pro outro, se abaixando, saltando, como se a gente estivesse ali no meio da confusão, causou um efeito totalmente diferente na gente. Você não tá acostumado a ver isso. É caótico, sabe? Incomoda. Mas também deixa a gente super imerso na ação. Como se você realmente estivesse ali no meio da porrada. Você nunca esteve no meio da porrada, não é possível, né? Enfim, trilha sonora. Trilha sonora também é bastante imersiva. Me surpreendeu demais. Porque ela é aquele esquema heróico, sabe? Eu achei que ia ser uma trilha mais
mas de época. Mas não, foram músicas e ambientes sonoros que poderiam estar em qualquer filme de ação que se passasse nos dias de hoje. Mas eu falei pra vocês que esse filme tinha um pezinho nos blockbusters americanos. E o outro pezinho? O outro ficou no cinema europeu. Por isso, galera, mesmo tendo cenas de ação, elas são menos do que a gente espera. Tem muitos diálogos, o filme não tem pressa pra construir os contextos. E como era de se esperar, Os Três Mosqueteiros d'Artagnan é um clássico. É uma história que fala de honra, de coragem, de amizade, mas também tem lutas, tem intrigas, manipulações, discussões políticas, religiosas, tem tudo aquilo que você realmente espera na história dos Três Mosqueteiros. É um filme pra quem curte histórias épicas. Os Três Mosqueteiros é como todo grande clássico da literatura mundial, sabe? Shakespeare, Miguel de Cervantes, Victor Hugo, Goethe, e por aí vai, esse tipo de literatura, né? Então eu sinto que esse filme d'Artagnan tem dois objetivos. O primeiro é apresentar um clássico para as novas gerações, né? Porque a maioria da galera assim, da geração nova não conhece. O segundo é colocar a França no radar aí das grandes produções mundiais, mesmo que ainda esteja com uma produção abaixo de uma Disney da vida, né? Do jeito deles, eles mandaram bem demais. Dá pra ver que foi uma produção grandiosa de qualquer forma, sabe? Tô falando no elenco, nas ambientações, figurinos, tudo é muito crível. Você realmente fica imerso, você não se desliga, a suspensão da descrença, você não precisa desligar isso, entende? Eu nem sei o que eu falei agora, mas enfim, você fica imerso ali, sabe? Mas se prepara, isso eu tenho que contar pra vocês mesmo. D'Artagnan é a parte 1 de uma sequência. E isso é desanimador, porque o filme termina num corte seco, e o cinema todo ficou com cara de tacho lá quando o filme acabou, tipo, acabou? Não, né? Tudo bem, tem até uma ceninha depois dos primeiros créditos lá, mas nem isso foi suficiente pra tirar aquele gosto amargo da boca da gente. Pô, passou 2 horas lá no cinema por uma história que não acabou, uma história incompleta. Se serve de consolo, o próximo filme, Os Três Mosqueteiros Milady, tem previsão de ser lançado em dezembro ainda esse ano. Então, pra mim é um consolo. Então vamos lá, resumo da obra. Vale a pena assistir esse filme? Antes da minha opinião, olha os termômetros. No Rotten Tomatoes, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, olha o que eu vou falar agora pra vocês. O filme tá com... Bota na tela, editor! 95% de aprovação dos críticos e 86% do público. É máximo. E isso é raro demais, né? Os dois concordarem, crítica e público. Então, cara, você pode até desconfiar dos críticos que deram 95%. Ah, eles vão lá falar que é 95%. A maioria vai gostar porque é cinema europeu, blá blá blá. Mas 86% do público, e é muita gente dando nota. Ou seja, cada 100 pessoas, 86 gostaram, ok? No IMDb, que é mais difícil de dar nota boa, Os Três Mosqueteiros d'Artagnan tá com nota 7,1. É notão, 7,1 é notão. E é notão para todos os lados. E isso significa que mesmo sem tanto apelo, sem tanto marketing, sem ser uma novidade, né? O filme é retorno de um clássico bem feito. E pra ser sincero com vocês agora, eu vou dizer se eu gostei ou não. Porra, eu gostei, galera. Eu gostei, me surpreendeu. Eu fui no cinema, né? Falei, pô, será que vai ser bom isso? Porra, eu gostei demais. Não é o melhor filme do ano, não é perfeito, mas vale o ingresso se você tá afim de ver um filme diferente. Vale, você... Olha, é muito difícil você sair desse filme e falar, Peter, não gostei da tua indicação. Porra, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Você já assistiu? Você se animou? Ou você vai deixar passar essa aí? Comenta aqui embaixo, vai ser bom demais ver os teus comentários. Não esquece, deixa o link pro IBEST aqui embaixo pra dar essa moral pra gente. Obrigado de coração, quem sabe a gente não vai pra próxima fase. Disputa com youtubers, com aqueles youtubers. Tamo junto demais, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porra, isso é bom demais. Que é isso? É vocês, é você. A culpa, tudo disso aqui é sua, você sabe disso. Então se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!